Estamos de volta com conexão pela TV e pela Rádio Unicinos. A memória é uma das funções mais complexas e importantes do cérebro humano. Quando o rendimento cai, surgem dificuldades no trabalho, na escola e na vida social. O ritmo de vida atual é propício para o surgimento desse sintoma em pessoas de todas as classes sociais e idades. E é para falar mais sobre isso que recebemos aqui no estúdio o neuropsicólogo Marcelo Rigoli. Olá, seja bem-vindo à Conexão, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Olá, Marcelo, seja bem-vindo. Bom, a gente sabe que esse problema de memória, de esquecimento, ele afeta aí todas as pessoas, né? Quer dizer, não são só os mais velhos, os mais jovens também sofrem com isso. Por que isso acontece, Marcelo? Então, né, a memória é um sistema muito complexo que ele pode ser dividido em vários tipos de memória, né? E ao longo da vida ela também funciona de maneiras diferentes, né? Então, normalmente o jovem ele tem envolvido muitas atividades, tem muitas coisas para fazer, muitas coisas para lembrar, né? Então ocorre muitos vezes problema nesse sentido. E já na parte da terceira idade, o idoso ele pode ter problemas já em função da idade e de problemas neurológicos que ocorrem na terceira idade mesmo. E com isso, então, a gente está fazendo muita coisa ao mesmo tempo. É importante botar o foco em alguma coisa para que consiga lembrar melhor, ou isso não tem a ver? Tem tudo a ver. Assim, a gente recebe muito no consultório pessoas que dizem que tem problema de memória. Ah, eu esqueço minha chave, eu não sei onde é que tá as coisas que eu tinha que fazer. E, na verdade, a gente vai investigar, através da avaliação neuropsicológica, a gente vê que o problema não tem nada de memória, é atenção, né? Então, é como esse microfone, né? O que as pessoas vão falar lá atrás não vai pegar, mas o que eu estou falando aqui ele vai pegar, né? Então, tem que estar focado em alguma coisa. Porque se a informação não entra, ela não vai ser guardada, né? E facilidade ou também a dificuldade de memorização é algo genético ou não? Depende. Tem alguns estudos bem incipientes ainda sobre o fator da memória no seu funcionamento normal, né? No dia a dia. Agora, já tem estudos bem robustos que apontam que problemas de memória como Alzheimer, né, que aparecem ao longo da vida, tem um fator genético bem importante, né? E, Marcelo, muitas vezes a gente passa por aquele famoso branco, né? A gente está falando algum assunto, opa, deu branco. Por que isso acontece também? É um momento que a gente está ali envolvido muito com ansiedade, com angústia, isso acaba prejudicando, por isso que a gente tem o branco? Exatamente, né? Então, a ansiedade, ela é vamos dizer assim, quase que um inimigo da memória, né? E da atenção, principalmente, né? Quando a gente tem o branco, a gente está tendo um problema no processo de recuperação, né? A gente tem processo de entrada e codificação da informação, armazenamento e recuperação. Às vezes a informação está lá, o cara estudou para o vestibular ou para o que for, e na hora não vem. Por quê? Essa informação está lá, mas a gente não consegue acessar para o nosso estado emocional, que não permite. Se a gente está muito nervoso, o nosso corpo está dizendo, você está em perigo. Não adianta tu lembrar quem foi Pedro Álvares Cabral, você tem que achar uma saída de fuga e tentar sair dali. E uma coisa curiosa também é que algumas pessoas, geralmente os avós, os pais também, lembram de fatos da infância, da tenra infância ainda, ou fatos que são até banais, e outras pessoas lembram só de fatos marcantes. Por que essa diferença também, às vezes até em gerações mais antigas do que as nossas, de lembrar esses pontos mais antigos e mais da tenra infância? A nossa memória está intimamente ligada à emoção, né? Como tu falou, assim, eventos marcantes têm uma tendência a ser melhor armazenados, né? Porque a gente associa uma emoção a essa memória. Às vezes isso é ruim, né? Pode gerar um trauma, uma fobia, né? Uma pessoa não consegue fazer certas coisas porque tem uma emoção negativa muito forte ligada àquilo. Mas essa questão dos nossos avós e pessoas de gerações anteriores pode ter a ver ao fato de que tinham menos coisas para ser lembradas, né? Então, assim, às vezes um evento que acontecia no ano lá na cidadezinha do interior era uma coisa que acontecia uma vez no ano, quando muito, né? Então, tem menos coisas e aquilo era recontado várias vezes entre as pessoas na comunidade. E é legal a gente comentar assim, por exemplo, eu tenho um jeito de memorizar as coisas, o Rodrigo também tem outro, né, Rodrigo? Isso. Eu sei que geralmente assim, se eu pergunto pro Rodrigo, o nome do entrevistado de ontem, o Rodrigo já não vai lembrar. Não. Esse tipo de coisa não acontece, né? E comigo já acontece, assim, eu já tenho mais essa facilidade, mas em compensação, lembrar nome de filme ou diálogos de filme, como o Rodrigo lembra, eu também já não consigo. Então, quer dizer, a gente tem essa memória seletiva mesmo, que a gente, não necessariamente a gente quer lembrar, mas a gente acaba lembrando mais. Como é que isso acontece? Sim, a gente tem essas memórias que a gente, vamos dizer assim, a gente se esforça para lembrar e tem memórias que a gente acaba simplesmente armazenando, né? A gente não tem uma explicação ainda completa sobre isso, né? Mas isso que tu falou é bem verdade, a gente tem perfis de memória, né? Existem memórias que a gente chama mais procedurais ou de procedimentos, por exemplo, dirigir um carro, né? É uma coisa que, se for falar em voz alta, sou estranho, né? Agora, tu entrar e fazer é tranquilo, né?
Mas isso é um tipo de memória. Lembrar o nome do entrevistador de ontem é outro tipo de memória, a gente chama de memória episódica ou declarativa, né? Então, às vezes a gente é bom num tipo de memória, às vezes é pior em outros, né? Então, vai de pessoa para pessoa, varia bastante. E às vezes a gente lembra até de fatos assim que a gente nem sabe por que a gente lembra daquilo, né? Verdade. Acaba nos remetendo também, isso acontece. E outra coisa que também acontece às vezes é que tu ouve a história tantas vezes, uma história de um amigo, uma história de um familiar, tu ouve tantas vezes que parece que tu já viveu aquela memória e tu lembra daquela história como se tivesse vivido também. É uma confusão que a memória faz, que a tua cabeça faz ou o quê? Sim, a gente pode entrar também no que a gente chama de falsas memórias, né? São coisas que nos contam, que a gente viu, que nos relatam e com o passar do tempo a gente acha que aquilo aconteceu com a gente, né? Tem um estudo bem legal que eles pegaram universitários e pegaram fotos deles e no meio colocaram de um balão de gás quente. E daí contaram, isso aqui foi quando tu fez, assim, sendo que nenhum tinha feito. E a maioria deles relatou que, é verdade, eu fiz uma viagem com um balão e tal. Então, assim, essas memórias, elas estão lá, elas acabam entrando e a gente não se dá conta. Isso né? é bem curioso mesmo, né? E a gente também sabe que tem muitos mitos e verdades em relação à memória, e uma delas é se o sono ele ajuda a fixar a memória. Ajuda, não ajuda, por quê? Ajuda, né? A nossa memória, ela funciona ao longo do dia, né? A gente vai armazenando coisas ao longo do dia, claro, mas durante a noite ocorre um processo que a gente chama de mielinização. O que é isso, né? É uma capinha de gordura que entra ao redor dos neurônios, e isso acontece quando a gente dorme, no sono REM, aquele que a gente fica piscando o olho, né? E algumas teorias sobre os sonhos, por exemplo, são que os sonhos são as memórias se organizando na nossa cabeça, né? Por isso que às vezes a gente sonha com coisas que aconteceram no nosso dia. Então a gente tem essa tendência, no começo do sono a gente sonha com coisas do começo do nosso dia, e ao final da noite a gente sonha com coisas mais antigas, né? Isso é uma tendência que a gente tem, justamente pelas memórias estarem se organizando aí Por isso que é importante na hora de estudar também, né? Lembrar de dormir também um pouco, né? Senão o conhecimento também ele acaba ficando meio bagunçado na cabeça, né? Assim. Exatamente. E outro ponto também que muito se fala em relação à alimentação. Existem alguns alimentos que contribuem aí para a memória ficar melhor? Isso também é uma área um pouco insípida, assim, né? O que a gente sabe é que tem alimentos que prejudicam, né? Tipo o álcool, por exemplo? Tipo o álcool, né? Ele vai interferir em todas as funções cognitivas e na memória, consequentemente, também. Consumo excessivo de gordura, né? Se tu for estudante, né? Às vezes vara à noite estudando, daí abre umas batata frita e tal. Isso não faz bem, né? Porque o excesso de gordura, ele inibe a consolidação de memória, né? E também baixa a tua atenção, porque tu fica cansado, estômago cheio. Mas se comentam sobre, por exemplo, assim, alimentos que são ricos em ômega 3, por exemplo. Eles não são bons também para a memória, para a saúde do cérebro, ou isso, enfim, não tem nada comprovado? Não, até mas de uma maneira mais global, né? É aquela velha história, né? Se tu levar uma vida saudável, praticar exercício, se alimentar bem, isso vai melhorar a tua memória. Mas, por consequência, tu está melhorando todas as tuas funções, né? Então, assim, claro, comer ômega 3, peixe contém ômega 3, etc., isso tudo vai ajudar, mas mais de uma maneira global, né? Como assim, eu tenho problema de memória, agora eu vou comer peixe, daí a memória vai ficar boa, né? É muito mais sutil essa alteração, assim. E existem alguns exercícios que a gente possa fazer para que a memória consiga ficar melhor? Porque muita gente diz, né, que a memória é como se fosse um músculo também, quanto mais tu usa, mais tu acaba exercitando, né? Sim, a memória, ao contrário do que a gente usou muito a analogia do computador, né, ao longo do tempo para estudar a memória, os processos cognitivos. Só que na memória ele não funciona, não é como se a gente aprendesse e chegasse num ponto que ficasse cheio. Quanto mais a gente usa, mais a gente consegue armazenar, porque mais conexões a gente faz entre as coisas. Então, assim, se tu tem que estudar coisas, o ideal é tu diminuir o maior número de distrações, né, estudar num quarto sem barulho, ou com uma música que tu já conheça, que não fica prestando atenção, aumentar o foco e tentar fazer conexões daquilo com outras coisas que tu já sabe, colocar em contexto e praticar, né? Às vezes a gente entrou numa onda aí de que repetição é ruim, né? Às vezes repetição é o que vai te fazer aprender um certo tipo de coisa, né? Então, assim, a prática e a contextualização é o que mais vão ajudar a consolidar a memória. Hein? E tem algumas coisas no dia a dia que as pessoas também podem fazer, né? O Rodrigo, eu sei que adora a palavra cruzada, eu também gosto. Sim. Isso também é uma coisa simples e que também pode ajudar, né, Marcelo? E que outras coisas que se tem? Sei lá, jogos de tabuleiro também, o que mais? Qualquer tipo de estímulo que tu tenha que tá gastando energia para tentar compreender aquilo, entender como é que aquilo funciona e tentar lembrar o que está acontecendo, tu vai estar estimulando a tua memória, né? Hoje a gente tem muitos estímulos passivos, né, em que a gente fica simplesmente observando e não interage, isso não é bom,
né? Quanto mais completa for a experiência, mais aquilo vai ajudar na consolidação. Os exercícios de raciocínio, por exemplo, tem alguma dica para você, para a gente encerrar, para deixar para o pessoal, assim, que de repente eles podem adotar no dia a dia e que com certeza isso aí vai trazer algum tipo de benefício? É tentar delegar o menos possível para outros dispositivos o que tu poderia guardar na tua cabeça. E para o Google, por exemplo, não é legal quando tu pode lembrar por ti mesmo, né? Se tu acha que tu vai conseguir lembrar, tenta lembrar, mas não custa nada checar depois. É verdade. Assim como o número de celular, você falou agora disso, né? Quer dizer, exatamente. Antigamente a gente sabia o telefone de todo mundo de cor, hoje em dia a gente não sabe de mais ninguém. Tem esse ponto também que as pessoas de repente podem exercitar, né? Em vez de procurar na agenda, tentar discar o telefone. Exatamente. Enfim, outras coisas mais, né, Rodrigo? Beleza, bacana. Ficam aí as dicas. Muito obrigada, Marcelo, pela tua presença e pelas informações. Até a próxima. Obrigado. E o Conexão Unicinos de hoje fica por aqui. Você pode conferir essa e também outras edições do nosso programa no canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Pode participar também enviando sugestões ou comentários para o facebook.com/TV Unicinos, também no facebook.com/UnicinosFM. Nós voltamos amanhã ao 12h30. Até lá. Tchau.